Bom, então bem-vindos aqui à nossa segunda aula de filosofia do cursinho Ecolabora. Hoje eu vou dar continuidade ao conteúdo da filosofia pré-socrática. Então eu vou retomar rapidamente o que a gente já viu, né? Aqueles que não estiveram presentes, é bom que tenham assistido a gravação da aula anterior, porque hoje a gente então vai dar continuidade na compreensão do surgimento dessa primeira corrente da filosofia, que é a filosofia da natureza, também chamada de filosofia do cosmos. Esse campo da filosofia, né, gente, é um campo muito interessante, porque eles propuseram perguntas, esses filósofos, que vão fazer parte do surgimento da própria história da ciência, do surgimento da ciência. Então não são questões bobas, é por eles colocadas. Pelo contrário, né, são questões que enriquecem a compreensão dos gregos do mundo natural que o cercava, mas também enriquecem a nossa própria visão de mundo. Eu terminei a aula passada falando disso, né? Porque a gente acaba entendendo novas formas de ver um determinado problema, e isso enriquece as nossas perspectivas de como encarar a vida e de como encarar as questões para as quais a gente não tem uma solução muito clara. Então eu vou abrir aqui o nosso slide que eu estava trabalhando, só para a gente poder revisar o que a gente já viu e poder avançar um pouco mais. Lembrando, né, gente, que a filosofia hoje cumpre um papel importante na educação brasileira, não só através do conteúdo filosófico propriamente dito, mas também por conta das formas de pensamento que a filosofia podem trazer aos alunos, né, enriquecendo a nossa visão de mundo e a nossa visão da realidade. Bom, nós iniciamos a nossa aula passada refletindo, né, sobre as tentativas de explicação da realidade. Então, nós trabalhamos aqui com o pensamento do Comte, que é um sociólogo francês, e aí nós vimos que, para o Comte, existe um processo de evolução do pensamento. Esse processo indica, então, uma primeira forma de explicar a realidade que se dá pela religião, seja ela a mitologia, seja as religiões monoteístas, como o cristianismo, e que depois, na tentativa de superação do conhecimento mitológico ou religioso, vai vir o conhecimento filosófico, não é? Marcado pela existência da racionalidade e pela tentativa de explicar as coisas agora pelo viés racional, com uma palavra que é muito importante para a filosofia e para os gregos, que é a palavra logos, né? E depois, no século XIX, especialmente, vai vir uma terceira corrente, que é a terceira forma de explicação da realidade, que é o chamado pensamento racional científico, que está assentado no método das ciências. Então, o que acontece? Os gregos, gente, eles conseguiram passar do estado teológico metafísico para o estado racional. E durante a história grega, eles conseguiram conviver, ou estabelecer uma convivência entre o pensamento mitológico e o pensamento racional. Então eu coloquei para vocês lá um textinho sobre esse assunto e coloquei um outro livro também sobre essa questão da mitologia e a importância dos mitos para a filosofia. No final da aula eu vou mostrar esse material para vocês. E que, portanto, né, a filosofia, ela nasce nessa tentativa de superação do conhecimento mitológico, e ela vai buscar, então, resolver problemas que a humanidade tinha, a humanidade grega, no sentido de compreender melhor o mundo que cercava os gregos. E aí as preocupações dos gregos se voltam para a natureza.
Então, essa corrente da filosofia que estamos estudando é a filosofia do cosmos ou da natureza. O que esses filósofos querem, afinal de contas? Eles não querem entender por que a plantinha cresce, por que a célula tem mitocôndria, como a biologia quer. Eles querem entender a totalidade da existência. Então, eles entendem, né, que a existência forma uma coisa só, um todo. E esse todo é constituído pelo universo, pela natureza e por nós, homens, que fazemos parte desse mundo natural e dessa totalidade. Então, compreender o todo, ou compreender a totalidade, ou melhor dizendo, compreender o cosmos, é a forma que os gregos encontram de compreender tudo aquilo que nos cerca. O que eles estavam buscando? Compreender, então, a arqué, o princípio primeiro. Opa! Princípio primeiro, ou seja, o elemento que vem antes de todas as coisas, e compreender a physis, a natureza. Certo? Então, eles entendem que o princípio primeiro vai se manifestar no mundo físico, na natureza, no mundo da physis. E aí, quais as explicações que foram dadas para esse problema? Então, nós vimos a primeira delas, ó. O Tales de Mileto, ele vai dizer que a origem da natureza é um elemento natural e determinado chamado água, e que a água, então, é esse elemento chamado de elemento primeiro, a água é a arqué, né? E que a água, ela vai, enquanto princípio primeiro, poder ser observada em diferentes manifestações do mundo natural. Então, nós vamos encontrar água no nosso corpo, nós vamos encontrar água na natureza em si, nós vamos encontrar água como aquilo que constitui o planeta, e hoje, devido ao avanço da astronomia, nós sabemos que a água também poderá ser encontrada em outros objetos do espaço, como a Lua ou Marte. Então, para Tales, a água é a arqué. A água é aquilo que explica a constituição da totalidade, da natureza, do homem e do espaço. Depois vem a explicação do Anaximandro de Mileto, né, que vai dar uma explicação bem curiosa, dizendo que esse elemento originário, essa arqué, esse princípio primeiro, é o apeiron. Esse elemento seria um éter, né, algo que não tem cheiro, não tem cor, não tem nada, mas que existe. E aí nós fizemos na aula passada, vocês devem ter visto o vídeo, quem não assistiu, né, que esse princípio primeiro, chamado apeiron, foi comprovado pela moderna ciência e chegou-se ao conceito de bóson, de Higgs, que é uma partícula que forma todas as coisas. Então, aqui a gente vê claramente uma relação entre a filosofia e a ciência. Isto é, a filosofia está propondo problemas que depois, mais tarde, serão respondidos pela ciência. Depois nós tivemos o Anaximenes. O Anaximenes, ele vai apontar de novo um outro problema, que é o ar, como aquilo que constitui a totalidade. E depois nós iniciamos o estudo da escola pitagórica. A escola pitagórica, ela começa a se afastar das explicações materiais para essa questão do cosmos e começam a pensar em explicações mais abstratas para essa questão. Por quê? Porque os pitagóricos, eles vão dizer a realidade é composta por números. Isso quer dizer que a totalidade do cosmos, da natureza e o homem, que está aí incluído, pode ser explicado pela matemática ou pelos números. E isso é muito interessante porque na aula a gente até discutiu essa questão, né? Se a matemática é uma invenção humana ou se a matemática já existia na natureza. Na concepção dos filósofos gregos, a matemática já existia na natureza, porque a natureza é matemática. Pô, professor, né? Pesado isso. Sim.
Mas o que acontece? A física, a ciência da natureza, usa a matemática como a sua linguagem. A química, a mesma coisa. O que reforça essa concepção de que os números constituem a totalidade. Bom, então aqui essa doutrina dos números que o Filolau de Cotrona vai trazer. E depois, gente, aqui que eu queria chegar na aula de hoje, ó, a escola eleata. A escola eleata, ela inicia uma nova fase dentro da filosofia da natureza, porque eles vão abandonar completamente aquela noção de que a arqué é formada por um princípio material e vão começar a trabalhar com explicações completamente abstratas para a questão da arqué. E eles vão, inclusive, ó, na escola eleata, eles vão substituir, acho que aqui dá para escrever, substituir o termo arqué e vão passar a usar o termo ser. Então, é uma nova fase desse pensamento, não deu para aumentar, em que eles vão, então, substituir os termos. E o termo physis será substituído pelo termo devir, que quer dizer vir a ser. Há 2 anos caiu uma questão no Enem sobre esse tema. E a questão perguntava qual é o nome da corrente filosófica que trabalha com os termos ser e devir. E qual é essa corrente? É a corrente chamada de ontologia. A ontologia é a filosofia, tá meio pequeno aí, né? Filosofia do ser. Vou colocar aqui, ó. A ontologia é a filosofia do ser. Então, isso parece difícil, mas na prática não é. Porque a questão que caiu na prova do Enem era uma questão muito simples. Apenas pedia que o aluno identificasse o nome dessa corrente filosófica. E o nome dessa corrente filosófica é ontologia. Onto é ser, em grego, e logia é o estudo do ser. Aí vocês podem ficar se perguntando assim, mas o que é ser? Que porra de ser é essa? Que ser é esse? O ser, gente, é a existência. A existência enquanto o quê? Enquanto totalidade. Então, quando eu chamo de ser, eu estou me direcionando a qualquer forma de existência. Então, nós somos o quê? Ser humano. Então, a nossa forma de manifestação, da nossa forma de existência, é como humano, né? Eu brinco com a minha filha aqui, que a gente fala que o gato é um ser gatil, um ser gatuno, ser gato, porque ele manifesta-se aquilo que ele é, não como humano, mas ele manifesta aquilo que ele é como gato, né? Então, a natureza também manifesta-se como ser, mas a natureza, ela tem a sua manifestação própria como ser, né? Ela pode ser árvore, pode ser bactéria, pode ser vírus, mas tudo isso indica formas de existência. Assim como o universo, que é uma preocupação central dos filósofos, também é uma forma de ser, né? O ser cosmos, o ser totalidade. Então a palavra ser, a filosofia do ser, ou a ontologia, para a gente usar o termo mais correto, é toda forma de filosofia que se preocupa com a existência, né? Preocupou-se com a existência? Estou falando de filosofia do ser, estou falando de ontologia. Naturalmente que os filósofos pré-socráticos, eles estão preocupados com qual ser? Eles estão preocupados com a natureza, né? Com a totalidade, com o cosmos. E aí que virão as explicações do Heráclito, do Parmênides e do Zenão, que são explicações que podem nos levar a uma brisa total. Mas aí nós vamos chegar lá.
Veja bem, o Heráclito, eu vou pular aqui o Parmênides primeiro. O Heráclito, gente, ele é chamado de filósofo obscuro, né? Porque o Heráclito é um filósofo que não escreveu textos, ele deixou apenas fragmentos, né? Ele deixou só pedaços da sua obra, mas esses pedaços, essas frases, não são frases simples. Aparentemente são. Mas existe um filósofo alemão, que é o Heidegger, que ele escreveu um livro chamado O Ser e o Tempo, que é um livro de quase 1000 páginas, em que ele discute duas frases do Heráclito, né, para vocês verem a profundidade da coisa. E sempre, ó, qual é a discussão? A discussão é o ser e o devir. Então, qual que é a ideia de ser? A ideia da existência, como eu disse. Então, a filosofia quer entender a existência. E o devir? O devir é a mudança. Certo? Então, existe um ser humano? Existe. Existe uma característica que caracteriza nós, os seres humanos? Uma coisa que você fala, puta, aquilo ali é ser humano? Sim. O que é esse elemento? A nossa racionalidade. Só que o homem manifesta-se em 7 bilhões de pessoas. E essa característica que nos define, a racionalidade, ela vai apresentar inúmeras mudanças. Veja, por exemplo, os terraplanistas, né? Tem gente que é terraplanista, puxa vida. Então você fala, pô, a racionalidade não está em todo mundo de maneira igual, né? Não, ela está marcada pela mudança. Porque tem gente que acredita que a Terra é plana e você não pode falar nada, deixa os caras, né? É isso que acontece. A mudança que se dá em nós. Essa mudança, gente, ela ocorre no nosso ser, no nosso pensamento, na nossa racionalidade, na nossa individualidade, mas ela ocorre também no nosso próprio corpo. E aí, olha o que diz o Heráclito. Tudo flui. O que ele quer dizer com tudo flui? Ele quer dizer que tudo está em movimento, que nada dura para sempre, que tudo está em transformação. Vejam, por exemplo, há 2 semanas atrás vocês estavam assistindo Netflix à tarde. Agora vocês estão fazendo aula de filosofia à tarde. Então, a vida de vocês mudou um pouquinho nas últimas 2 semanas, né? Você teve um domingo excelente ontem. Você mudou a sua forma de ver o mundo. Ou não, foi uma bosta, foi uma desgraça. Você mudou também o seu jeito de ser. O seu corpo mudou, né? Você comeu uma barra de chocolate ontem e nasceu uma espinha na sua testa. Mudou. Tudo muda. Então, o que o Heráclito está dizendo, gente? Que nós estamos em constante transformação. E ele vai chegar a uma conclusão que é a seguinte: o ser é o devir. Como assim? Quer dizer que o ser é a mudança. Nós estamos em constante transformação. Veja essa frase, ó. Não podemos entrar no mesmo rio 2 vezes. Ele tem uma outra frase sobre o rio que é: no mesmo rio entramos e não entramos. O que isso quer dizer? Isso quer dizer o seguinte, gente. Você para na frente de um rio, né? Você olha aquelas milhões de moléculas de água que estão passando como uma coisa só. Aí você fala, esse aqui é um rio, é um rio. Só que, na verdade, aquele rio não é o mesmo. Porque a cada segundo não são as mesmas moléculas de água que passam ali. São outras. Por isso que ele diz, ó, não podemos entrar no mesmo rio 2 vezes. Vocês estão entendendo? E ao mesmo tempo, você entra no rio. Aí você sai. Quando você entrar de novo, você já não é o mesmo, porque você já mudou. Imagina quando tá aquele calor violento, né? Tá aquele calor desgraçado, aí você entra no rio, você se refresca, você fala, nossa, que delícia. A primeira vez que você entrou no rio é uma sensação.
a segunda vez já não é a mesma coisa, né? Já não tem a mesma graça, porque você já entrou, você já refrescou, você já nadou, você já não é o mesmo. Então, o que, que o Heráclito está querendo ensinar para a gente? Que a existência é marcada pela mudança. A existência nossa, enquanto seres individuais, pessoas, que, que mudamos o tempo todo, mas a existência da própria natureza. Lembrem, por exemplo, do planeta, da geografia, e lembrem que os continentes já estiveram unidos um dia, numa coisa chamada Pangeia, e que agora eles estão separados. Lembrem que aonde há uma montanha hoje, existia uma floresta ontem. Lembra que o próprio deserto do Saara já foi uma região habitada. Então, isso mostra o quê? Que a natureza está em constante transformação, que a natureza está em constante mudança. O que cria um problema, né? Como é que eu vou entender o ser se o ser é mudança? Aí que tá, nós não vamos entender. Então o Heráclito, ele coloca uma dúvida fodida para os filósofos. Olha, não dá para a gente compreender a existência, porque a gente tem que assumir a noção de que a existência é marcada pela mudança, porque o ser é o devir. Olha o que ele diz, ó. O ser é e não é ao mesmo tempo. Por quê? Eu sou e não sou ao mesmo tempo? Como que eu posso ser e não ser ao mesmo tempo? É porque eu estou constantemente mudando. Eu estou constantemente em transformação. Tudo bem até aí? Alguém quer perguntar alguma coisa? Tranquilo? Professor, Pode falar. por que que ele achou mesmo que o fogo seria a essência? Porque veja bem, ó, você quando criança, Ana Cláudia, você já ficou fascinada olhando para o fogo? Você acende uma vela em cima da mesa e coloca e fica olhando? Sim. E o que que você vê ali? Você vê uma chama em constante mudança, em constante transformação. E o que que o fogo. Então você olha, você tem um ser ali, o fogo. Mas se você prestar muito bem atenção, você vai ver esse fogo mudando o tempo todo. Porque ele é uma coisa móvel, né? Não estática. E aí o que acontece? O que o fogo faz? O fogo gera a transformação. Então você queima a madeira, ela vira outra coisa, você queima as coisas, ela vira outra coisa. Então a essência de todas as coisas, ele quis dizer que é o fogo, por quê? Porque o fogo é o agente da mudança. É aquilo que faz mudar as coisas, né? Como o fogo que está queimando a Amazônia, que está mudando a floresta, transformando a floresta em pasto para boi, né? Então o fogo como o agente dessa mudança. Agora, gente, eu preciso introduzir uma outra questão aqui sobre o Heráclito, que é, me permitam, tá? Eu vou abrir o Word aqui, ó. Que é a seguinte, ó. O Heráclito, eu tô pulando aqui. O Heráclito, ele também é considerado o pai da dialética. Então, esse é um conceito fundamental para filosofia e sociologia. Então, o que é dialética? Di é igual a 2. Dialética vem de lexis, que quer dizer palavras, ou que quer dizer significados, né? Então, coloca aqui lexis como palavra. Boa tarde, Pedro. E o que acontece, gente? As palavras, elas precisam ser unidas para que a gente possa compreender uma totalidade. Então, vejam só. Na dialética, a gente sempre tem uma tese, que é uma ideia principal. E a gente tem uma antitese, ou uma antítese. Quer dizer, uma ideia contrária à ideia principal. Só que
essas ideias, elas não estão separadas, elas estão intimamente ligadas. Então, eu vou colocar um exemplo bem clássico aqui para vocês. Ó. O amor. O amor é uma ideia principal. Qual é a palavra que é contrária ao amor? Ódio? Ódio. Na concepção dialética, eu só vou entender o ódio se eu entender o amor. Eu só vou entender o amor se eu entender o ódio, porque elas são coisas opostas, mas que estão intimamente conectadas. Vamos pensar um outro exemplo. A paz e a guerra. Nós compreendemos o que é a paz, gente? Nós, aqui no Brasil? Vocês podem dizer, sim. Por quê? Porque aqui nós não vivemos em guerra. Não. Na concepção dialética, nós temos uma compreensão parcial da paz. Porque nós só vamos entender o que é realmente a paz quando nós vivermos uma guerra. Eu conversei já, gente, com refugiados sírios, né, que viveram a guerra na Síria. E aí, um desses refugiados me falou assim, olha, vocês no Brasil não sabem o que é a guerra. Eu falei, nós somos um país em paz. Ele falou, exatamente. Vocês só têm uma compreensão parcial das coisas. Nós não sabemos a dimensão do que é estar em paz quando você viveu uma guerra. Então ele me disse o seguinte, ele falou, olha, eu tô adorando morar no Brasil. Morar no Brasil é muito bom para mim, porque aqui eu encontrei a paz. Então para ele essa paz existe por quê? Porque ele conhece profundamente a guerra. Ele conhece profundamente a guerra. Então, isso muda completamente a nossa ideia. E isso se soma a todas as outras questões. Então, o quente, nós vamos entender o quente como nós entendemos o frio. Nós vamos entender o lado de dentro quando a gente entender o lado de fora. Então, tudo isso é dialética. Perguntem, por favor. Entenderam? Tranquilo. Agora, qual é a dialética do Heráclito? A dialética do ser e do devir. Nós somos seres, mas nós estamos sempre em mudança. Quando eu mudo, eu me torno o quê? Um novo ser. Mas eu vou esperar o quê? Uma nova mudança. O que vocês são agora enquanto seres? Estudantes de cursinho. Qual é o devir? Universitários. Quando vocês se tornarem universitários, o que vocês serão? Vocês terão um novo ser, o ser universitário. Quando vocês passarem no vestibular, o que vocês serão? Profissionais do mercado. Vocês assumirão um novo ser. E quando vocês estiverem nesse ser, vocês assumirão um novo devir. E assim constantemente. Nós não vamos mudar nunca. Então, o que nós somos? Seres dialéticos, marcados pela mudança e pelo ser. Boa tarde, Ana, que acabou de chegar. Tem alguma coisa relacionada com o barco de Teseu? Qual que é a questão do barco de Teseu? A questão do barco de Teseu é que você tem um barco inicial. E ao longo do percurso com esse barco, você vai trocando as peças dele, até que no final nenhuma das peças seja do começo. Esse Sim. barco é o mesmo barco ou é um barco novo? Eu acho que é o mesmo barco. Por quê, Kevin? Porque a sua existência continua a mesma. A sua existência barco. Ele mudou. Ele mudou as suas partes que constituem, mas ele continua sendo o mesmo. Né? Você entendeu? Sim, só queria saber se estava relacionado mesmo ou eu que viajei. Não, total. E é exatamente isso que acontece. Ó. Nós, seres, nós vamos mudar. Nós vamos nos transformar. Nós vamos avançar para melhor ou para pior. Mas nós nunca vamos deixar de ser aquilo que somos. Nós vamos continuar. Agora, veja bem, gente. Essas questões estão ainda um pouco obscuras, porque o Heráclito é conhecido como o filósofo obscuro. Ele deixa isso tudo muito em aberto. Mas ele coloca a seguinte questão, ó. Quem é capaz de perceber o ser no devir?
Quem é capaz de perceber que aquele rio não é formado por milhões de bolinhas de água, mas aquilo é um rio? Quem é capaz de fazer isso é o logos, ou seja, a racionalidade. Mesmo porque não dá para a gente nomear cada uma das bolinhas do rio de rio 1, rio 2, rio 3, rio 3 até o infinito. Então, o que nós fazemos? Nós atribuímos a esse rio um nome. Nós atribuímos a ele uma existência fixa no devir. Então, nós chamamos o rio de Rio Paraná. Pronto. A gente resolve o problema da mudança. Só que essa questão só funciona onde? Na nossa cabeça. Porque lá dentro do rio, cada uma daquelas bolinhas não se identifica como Rio Paraná. Se identifica como bolinhas ou moléculas de água dentro do rio. Desculpa, viu, gente? Minha filosofia é para fritar neurônio mesmo. Vamos para o próximo, que é o senhor Parmênides. O Parmênides, gente, ele é um filósofo muito importante, porque ele vai mudar completamente as concepções sobre a filosofia do ser, e ele vai fazer uma crítica fudida ao Heráclito. E vai dizer o seguinte: o Heráclito errou. O Heráclito viajou total. Por quê? Porque a mudança que o Heráclito observa é uma mudança que se dá nas sensações. Ou seja, o Heráclito tentou ver o mundo através dos seus sentidos. E quando eu olho o mundo através dos meus sentidos, do meu olho, o que eu vou ver? Eu vou ver mudança mesmo, né? Então, eu saio na floresta, eu olho... Vamos pegar uma outra questão. Eu olho para vocês aqui, ó. Tô vendo o vídeo de vocês aqui, ó. De alguns. Cada uma dessas pessoas que estão aqui são diferentes. Então, os meus olhos vão dizer, olha, o ser humano é diferente um do outro. Ele não tem características em comum. São todos diferentes. Um é cabeludo, o outro não é, outro tem o cabelo branco, outro não é, o outro é... Todo mundo é diferente. E isso teria levado o Heráclito, então, a achar que o ser é o devir. Mas o Parmênides fala o seguinte, olha, os sentidos não são válidos para o conhecimento. Por quê? Porque os sentidos são enganadores. Eu sempre vou olhar para as coisas e vou ver a diferença. Então, imagina o seguinte, gente, ó, vocês vão numa floresta de eucaliptos. Numa floresta de eucaliptos, na sua primeira olhada, você vai achar que todos os eucaliptos são iguais. Mas se você começar a observar bem os eucaliptos, você vai começar a perceber diferenças. Aí você vai pensar no Heráclito e vai falar, porra, é verdade, né? O ser é o devir, porque essa porcaria desse eucalipto aqui tem milhões deles e nenhum deles é igual ao outro. Sou levado a concluir que o ser é o devir. Certo? Mas o que o Parmênides vai dizer? Ele vai falar assim, galera, é o seguinte, a razão não muda. O conceito de eucalipto não muda. Ele é uno, eterno e imóvel. E o conceito de eucalipto, por mais que tenha milhões de eucaliptos no mundo, será sempre o mesmo. Então, o que ele diz? Ó, o ser é único, imutável e eterno. Que ser é esse, gente? O ser conceitos. Então, vamos fazer um exercício. Vocês estão fazendo cursinho, todo mundo aqui já sabe qual que é o conceito de retângulo. Certo? Esse objeto é o quê? É um retângulo. É uma folha retangular. Esse aparelho celular é um aparelho retangular. Pô, não desliga não o ventilador, volta.
Ah, voltou. Esse teclado de computador aqui, ó, ele também tem um formato retangular. O armário que está atrás de mim tem um formato retangular. Então, os meus olhos estão vendo esses objetos como sendo diferentes uns dos outros. Mas o que eles têm em comum? A mesma forma conceitual, que não mudou. Então, eu vou abrir aqui o Word, ó. Parmênides. Parmênides. Para ele, o ser é ou são os conceitos. E o devir são ou é a realidade física. Então, o conceito de retângulo muda? Não muda? Ele é eterno, imóvel e uno. Só tem uma definição para retângulo. A manifestação do retângulo na realidade. Realidade física. Mudança constante. Então, a partir do Parmênides, gente, a filosofia, ela encontra a sua verdade. Qual é a verdade? A verdade está nos conceitos. Os conceitos são superiores à realidade física. Bom, aula de biologia. Semana passada vocês tiveram aula de biologia. Vocês estudaram uma célula real ou uma célula conceitual? É uma pergunta. O conceito de uma célula. Vocês estudaram um conceito de uma célula. E, a partir da compreensão desse conceito de célula, vocês terão a oportunidade de fazer o quê? Aplicar esse conceito no conhecimento da realidade quando vocês forem biólogos, ou médicos, ou forem para um laboratório. Então, vocês aprendem, por exemplo, o conceito de planalto, que eu fui aprender só quando eu tinha uns 20 e poucos anos. E aí, depois você vai ver o planalto. O conceito. Então, a partir do Parmênides, gente, a ideia é a de que o conceito assume uma posição de superioridade com relação à realidade. Uma coisa que depois quem vai trabalhar muito bem será o Platão. Tudo bem até aí? Agora eu vou colocar uma frase para vocês fundirem os neurônios. O ser é e não pode não ser. O não ser não é e não pode vir a ser. Quem me explicar essa frase corretamente ganha um bombom que eu vou mandar para o Sedex. O senhor realmente quer que a gente explica? Eu quero. O Pedro até saiu aqui, ele falou, deixa quieto isso aí. Ele quer dizer que o que existe não pode parar de existir e o que não existe não pode vir a existir. No caso, Exatamente, Kevin. uma pedra não pode parar de ser uma pedra e algo que não existe não pode vir a ser alguma coisa existente. Sim, exatamente. Um outro complemento também que eu lembro da minha aula de Pode falar. filosofia foi justamente que, por exemplo, algo que não existe. Você, a partir do momento que você consegue visualizá-lo, ele passa a existir. Ou seja, ele já existe.
Veja bem, ó. É exatamente isso. Mas vamos começar do material para a gente ir para o abstrato depois. Você existe? Você tem certeza da sua própria existência? Se você existe, significa que você é eterno. Porque se você é, você não pode deixar de ser, como bem explicou o Kevin. E se você não é, você não pode ser inventado, você não pode ser criado. Isso, gente, vai ser uma das reflexões mais importantes feitas pelos gregos a respeito da eternidade do ser, inclusive de nós mesmos, ou seja, da eternidade da nossa alma. Isso, na concepção dos gregos, significa que nós temos uma existência eterna. E que, olha só que brisa total isso, já que vocês gostam dessa palavra. Como a nossa alma é superior ao nosso corpo, e a nossa alma é apenas um conceito, isso significa que o nosso conceito, ou melhor dizendo, a nossa alma é eterna. O que não é eterno é o nosso corpo, porque ele não é a nossa verdade. Já que para Parmênides, a verdade está onde? Na superioridade dos conceitos em relação ao mundo físico. Entenderam? Isso é uma das bases do chamado gnosticismo, que é a crença na reencarnação das almas. A alma é eterna, o corpo que não é. Porque o corpo é um não ser. O ser é a alma. Depois. Mas aí que tá, o conceito de quem? Oi? O conceito de quem? Porque, por exemplo, as pessoas que veem você têm um conceito sobre você. E você tem seu próprio conceito de si. Não, sim, claro. Aí, isso poderia gerar outras reflexões, né, Kevin? Mas a gente está falando do conceito eterno daquilo que você é, né? A ideia de alma. Agora, isso inclui também o mundo físico. O mundo físico é? Ele é. Significa que ele não pode não ser. Então o mundo não vai acabar, gente. E o não ser não é e não pode vir a ser. Então, aquela ideia que nós temos, né, de que o universo foi criado a partir do Big Bang, e aí ele passou a existir e agora ele existe. Na concepção do Parmênides que a gente está discutindo aqui, a existência é eterna. Então não tem Big Bang, nem antes de Big Bang, nem depois de Big Bang. O que tem é a eternidade da existência. É muito louco isso, não é? Ou não? Professor, qual que é a verdade? A verdade, não sei. Essa é a que a gente tem agora, né? Essa é a concepção que nós temos agora. Então, o Parmênides, gente, ele tem essa importância de começar a mostrar que a existência é superior àquilo que existe no mundo físico, a existência conceitual. E agora eu lembrei do que eu queria falar para Ana Carolina. O ser humano, ele inventa ou descobre coisas, Ana Carolina? Nessa concepção. Ele inventa o mundo ou ele descobre o mundo? Acho que o que existe, ele descobre. Mas, por exemplo, colocando exemplo aqui de Harry Potter, né? O hipogrifo, ele não é real, mas ele é uma junção de vários outros animais que ela colocou num conceito de um animal novo. Então, Sim. ela não o descobriu, ela não fez, ela inventou, mas ela inventou a partir de coisas que ela já sabia, isso, né? Exato. Exatamente. Então, vejam só que grandes invenções da humanidade, né, gente, como a eletricidade, por exemplo, a luz elétrica do Thomas Edison, ela foi inventada nos Estados Unidos no mesmo ano em que ela foi inventada na Alemanha, com a diferença de alguns meses. Então você fica pensando, poxa vida, então, do ponto de vista conceitual, do ponto de vista do Parmênides, a ideia de lâmpada já existia. O que aconteceu foi que duas pessoas descobriram essa ideia ao mesmo tempo. Ela não foi, portanto, uma invenção. Ela foi uma descoberta. Entenderam? É legal ou não é? Bom, particularmente eu gosto, né? Eu não posso dizer nada.
Agora, gente, essa questão toda aqui, eu vou pular o Zenão e um outro lá que nunca cai no vestibular. Os mais importantes são o Heráclito e o Parmênides. Agora, essa questão toda aqui, ela vai colocar um novo problema para a filosofia, que é um problema central da filosofia. É esse. Quem está com a verdade? Thales? E a água? Anaximandro? E o Apeiron? Apeiron? Será que... Cadê o ponto e vírgula? Aqui. Será que é o Anaximenes? E o ar? Será que a verdade está com os pitagóricos? Que disseram que o ser são números? Para a professora de matemática, certamente, né? Depois vocês comentam com ela sexta-feira. Será que o ser é mudança? Como diz o nosso obscuro Heráclito? Ou será que o ser são conceitos? E os conceitos são superiores, como diz o Parmênides? Quero uma solução. Quero que vocês falem. Ninguém quer falar? Eu acho que eu sou mais Heráclito, de que muda. Eu também, eu sou mais heraclitiano. Mas eu diria o seguinte, ô Brian. Não existe verdade, cara. Esse é a grande questão. Esse é o grande barato da filosofia. Porque se a verdade tivesse sido descoberta lá atrás, por esses caras, há 2.500 anos atrás, a filosofia não teria sentido de ser mais. Então, qual que é a questão? A questão é a possibilidade, né, de aprendermos a conviver com diferentes verdades. Nós temos o objetivo de atingir... Oi, pode falar. Uma verdade existe, porque esses são conceitos muito antagônicos, então existe uma verdade. Agora, que a gente vai descobrir ela ou não, aí já é outra história. É claro que a gente tem que aprender a conviver com as diferentes verdades, e sim, isso é totalmente real. Mas que uma verdade existe, isso é claro, porque não tem como todas as verdades existirem. Se todas as verdades existirem, elas se excluem mutualmente, né? Ou existiria várias realidades. Mas aí que vem a questão. Diverso. Sim, deixa eu ver aqui o que alguém colocou aqui no chat. Sim, Kelly, exatamente. Todos eles têm o seu ponto de vista. Mas a filosofia não quer pontos de vista individuais. Ela quer uma compreensão total de todas as coisas, né? E é difícil alcançar isso. Agora, eu não sei, Ana Carolina, se a gente tem uma verdade única, eterna, imutável e que seja para todos. De início, eu diria o que para vocês? Que o que a filosofia está nos ensinando é a conviver com diferentes explicações. Essa é a grande questão. E aí eu vou chegar no Sócrates agora, porque aí nós vamos entender o problema. Por que Sócrates é Sócrates, gente? Um cara que não escreveu nenhum livro, que não deixou nenhum texto e que até há dúvidas sobre a sua existência real. Porque Sócrates ele propõe 3 novos temas para a filosofia. E por isso que ele separa a filosofia entre antes e depois dele. Quais são esses temas? O tema antropológico. O que é o tema antropológico? A pergunta: o que é o homem? Nós vamos tentar chegar lá, Brian. Vocês estão ansiosos pela resposta, né? Nós vamos tentar chegar.
Se o ser muda, a verdade muda também. Exatamente. Mas vamos ver a resposta que o Sócrates vai dizer. O que é o homem? Segunda questão socrática. A questão epistemológica. A questão epistemológica, apesar da palavra ser difícil, é o que é a verdade. E, por fim, a questão ética. O que fazer agora que sei a verdade? São 3 questões. Então, vamos numerar as questões para a gente organizar a resposta a elas. E aí nós vamos entender o problema da verdade em Sócrates e na filosofia como um todo. E talvez, né, a gente consiga resolver esse dilema que eu propus aqui para vocês refletirem. Talvez, eu não sei, vamos ver. Bom, primeira questão. O que é o homem? O Sócrates vai dizer. O homem é formado por 2 partes. O homem é formado por uma alma cognoscente. Cognoscente. Acho que é assim que escreve. O que quer dizer? O que é o homem? Um ser que conhece. Um ser que aprende. Por quê? Porque nós somos logos. Somos o saber. Preciso anotar uma coisa aqui para não esquecer. Tá. Agora, o homem não é só uma alma. O homem tem um corpo. Só que esse corpo é o não ser. Por que o corpo é o não ser? Os filósofos gregos, gente, eles são espiritualistas, eles não são espíritas, porque o espiritismo é uma coisa do século XIX. Mas eles acreditam muito na ideia da alma. E o Sócrates está dizendo para nós claramente, olha, o que faz o homem ser o que ele é a dualidade entre uma alma e um corpo. Só que a alma é superior ao corpo, porque a alma é o nosso ser, o corpo é o nosso não ser. Vocês sabem que Sócrates foi condenado à morte, e ele tomou o veneno de livre e espontânea vontade, por quê? Porque ele sabia que a morte do seu corpo não era ou não significava a morte do seu ser. O que somos? Então, nós somos logos. Nós somos racionalidade. Tá. Isso está colocado naquela frase. Conheça-te a ti mesmo. Uma frase escrita lá no oráculo de Delfos, um templo religioso grego, aonde estava escrito isso. Conheça-te a ti mesmo. Olha só, gente. Lá na Grécia Antiga, mas hoje, em 2020, as pessoas se preocupam com a estética do corpo, elas se preocupam em estar fisicamente bonitas, fisicamente fortes, fisicamente saudáveis, levantam peso, mas a cabeça está vazia. Por quê? Porque o homem iludiu-se. Nós achamos que a vida é o corpo, quando, para Sócrates, a vida é o logos, é a alma. Os gregos eram extremamente ligados aos exercícios físicos, adoravam levantar peso e ficar fortões e bonitos. Mas depois eles perceberam, pela filosofia, que aquilo que iria deixá-los melhores era o aperfeiçoamento da alma, ou seja, o aperfeiçoamento da inteligência. Se eu descubro, gente, que o que me constitui é a minha alma como elemento central e não o meu corpo,
o que eu devo fazer? Eu devo buscar o aprimoramento da minha alma. E como que eu busco o aprimoramento da minha alma? Estudando, meus caros. O sentido da existência para o Sócrates é a busca pela verdade. Por isso que a gente conviveu aqui com quantas explicações diferentes? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Cada uma delas se soma e elas vão nos deixar mais ricos intelectualmente e vão nos deixar mais ricos cognitivamente. A nossa alma vai se aperfeiçoar. Cognoscente. Agora que eu estava achando uma coisa errada aqui. Cognoscente. Entenderam até aí? Tranquilo? Querem perguntar, não? De boa. Vamos para o segundo problema. E aí ele liga-se ao primeiro problema, que é a questão epistemológica. Sócrates tem uma historinha que o Platão conta do Sócrates, que é a seguinte: o Sócrates falava o seguinte, ó. Até contei isso para vocês na aula passada. O filósofo corre atrás da verdade. Ele corre. Quando ele coloca a mão na verdade, a verdade lhe escapa. E aí o que ele deve fazer? Continuar correndo atrás dela. E aí quando ele vai pegar, a verdade lhe escapa novamente. Você fala, pô, quando eu vou chegar nela? Não vou chegar nunca nela. Por quê? A frase do Sócrates, gente, ó, exatamente, Kelly, eu vou chegar exatamente nisso agora. Só sei que nada sei. É uma frase que tem vários significados importantes para filosofia e para ciência. O Sócrates foi nesse oráculo de Delfos, que é um templo lá, que é tipo uma cartomante da Grécia, né? Só que é um templo religioso onde os deuses ficavam. E aí ele pergunta, oráculo, quem é o homem mais sábio da Grécia? E o oráculo responde, é você, Sócrates. E ele retruca, como eu posso ser o homem mais sábio se eu só sei que nada sei? Então, isso é um princípio, gente. Um princípio de humildade e reconhecimento da sua própria ignorância. Quando ele diz eu só sei que nada sei, gente, primeiro ele está apontando isso que a Kelly falou. A verdade é mutável. A verdade muda o tempo todo. Isso se dá nas ciências, na filosofia, na história, na medicina. Todo o tempo a verdade está mudando. Um médico que se formou nos anos 90 e nunca mais estudou não é médico, gente, porque a ciência muda, né? Segundo lugar, a verdade é mutável. Segundo lugar, a verdade é infinita. Como eu posso dominar o infinito? Conhecimento é excessivamente vasto para alguém julgar que sabe tudo. Porque essa é a grande questão, gente. Olha só que fantástico que é isso aqui, ó. O cosmos não é infinito? Sim, o universo é infinito. A existência, ela tem finitude? Não. A existência é infinita. A existência, por tudo que vocês já estudaram de biologia, a existência tem racionalidade ou não? Quando a gente estuda uma célula, gente, que nem vocês estudaram ano passado, ou semana passada com o Saraiva, você vê uma racionalidade fodida naquilo, cara. Em como funciona o corpo humano. Então, tem logos na existência. E o logos, que é a racionalidade, ele representa todos os saberes existentes no mundo. O que nos leva a considerar o quê? Que a verdade também é
finita, assim como o cosmos. O que nos conecta ao primeiro problema, gente. Se a verdade é infinita, pode o filósofo sentar e falar, sei tudo? Não pode. O que ele tem que fazer? Ele tem que reconhecer a sua própria ignorância. Esse é o único caminho para que a gente possa continuar aprendendo. É uma condição sine qua non, como se diz no latim. Uma condição sem a qual não há. Eu só posso continuar aprendendo se eu reconhecer a minha própria ignorância. Se eu reconhecer que eu ainda preciso aprender mais. Esse é o princípio que o Sócrates ensina. De que não basta julgar que você saiba alguma coisa. Pelo contrário, você tem que reconhecer a sua própria ignorância perante a infinitude das coisas. Perante a infinitude do saber e do logos que o mundo representa. Se quiserem interromper, pode interromper. Eu vou falando sem parar. E o que o Sócrates revela, então, gente? Uma profunda humildade. A humildade do quê? Reconhecer sua própria ignorância diante da infinitude do saber. Por que Sócrates era odiado, gente? Porque o Sócrates, ele chegava nas pessoas e falava, aí, você é um general fudidão da guerra, tal? Eu sou. Tá. Então, explica para mim o conceito de guerra. E ele fazia perguntas e questões que fazia a pessoa reconhecer que não sabia nada sobre guerra. E quantas pessoas não são metidas a superior porque têm um pouco de conhecimento? Eu vejo isso na universidade que eu dou aula, os alunos entram, no primeiro termo eles já ficam todos já metidos, porque agora eu sou universitário. O cara acabou de entrar num curso de química, não sabe nada de química. Não, eu sou universitário, eu não vou falar com você porque eu sou universitário. E a gente chama aqui de universo otário, né? Reconhecer a própria ignorância, gente. Condição para que você possa avançar e se tornar superior. Não no sentido de ser melhor que os outros, mas no sentido de ser alguém que está disposto a continuar aprendendo. Ok, professor, mas como que se aprende em Sócrates, então? Então vamos finalizar. Não é com o Google, fica quieto aí, filho. Com o diálogo socrático. Olha que legal isso, galera, ó. Diálogo. Di é dois. Logo, ou logos, é duas racionalidades. Então, como que se aprende com Sócrates? Dialogando uns com os outros. Nós aprendemos trocando ideia. Se vocês lerem algum dia um livro do Platão, vocês vão ver que todos os livros do Platão são diálogos. Ele trabalha com diálogos para mostrar como que se aprende. Você está com uma dúvida, fudida em alguma coisa, pergunta para o seu colega, que sabe, ele vai te explicar, você vai entender. Agora, como que se faz esse método do Sócrates? Tem duas etapas. A ironia. E a segunda etapa, a maiêutica. Então, o que é a ironia? A ironia é a refutação. É o questionamento. A desconstrução do saber frágil. Nós vamos fazer uma experiência daqui a pouco. E o que é maiêutica? A mãe do Sócrates era parteira, uma atividade típica da antiguidade. E ele, então, chama maiêutica de parto de novas ideias. Então eu pergunto para vocês, vamos fazer uma atividade pelo chat agora. Eu estou com 2 computadores aqui, eu vou acompanhando pelo outro. Vamos pegar uma ideia, né? O Sócrates, ele queria entender conceitos profundos. Então vamos pegar 2 ideias. A primeira uma fácil, depois uma mais difícil.
Vamos começar com o conceito de amizade. Aí eu pergunto assim, quem tem mais amigos no Instagram aí? Aí alguém levanta a mão e fala assim, eu tenho 3K de amigos. Fala assim, nossa, você é muito foda, você tem 3K de amigos. Aí o Sócrates perguntaria, tá, quantas dessas pessoas já te emprestou dinheiro? Quantas dessas pessoas já te levou para casa um dia que você ficou doidão na rua? Quantas dessas pessoas ficou ao seu lado durante o velório daquela sua tia que você não gostava? Quantas dessas pessoas te consolou no momento que você precisou? Tenho 3K de amigos, mas quantos amigos realmente eu tenho? Então, eu começo com a ironia. Eu começo desconstruindo o conceito de amigo. E agora nós vamos construir o conceito de amigos. Então, cada um de vocês vai me dar uma definição de amizade no chat. Uma palavra que para você define amizade. Eu, por exemplo, acho que amor é uma palavra que define amizade. Cumplicidade, parceria. Eu vou escrevendo aqui, ó. Cumplicidade, parceria, confiança, felicidade, respeito, amor. Deixa eu ver se eu perdi algum aqui. Companheirismo, o que mais? Fidelidade, não felicidade. Tá. Alguém mais? Sinceridade. Tá. Vamos supor que paramos ali. Olha o que nós fizemos, gente. Nós não consultamos nenhum dicionário, nós não consultamos a internet. O que nós consultamos? O nosso ser. A resposta estava dentro de nós. Mas para que a resposta viesse à tona, o parto de novas ideias, para que a resposta aparecesse, foi necessário o quê? A pergunta, o questionamento, a ironia, a refutação. Isso possibilita o surgimento de uma nova verdade. Conceito de amizade. Vamos aqui então, ó. O conceito de amizade, segundo a turma do Colabora, é formado por: para ser amigo é necessário ter cumplicidade, parceria, confiança, fidelidade, respeito, amor, companheirismo, sinceridade e conselho. Perceberam o que nós fizemos? Nós construímos um conceito de amizade sem consultar nenhum texto, nenhum livro, nada. Nós tiramos o conhecimento dentro de nós, de dentro do nosso logos. Fizemos um parto de uma nova ideia. Vamos fazer uma outra experiência? Política. Política é votar a cada 4 anos? Política é vereador? Política é o Marcelo Crivella, o bandido? Com todo respeito. Já perdendo o respeito. O que é política? Então vamos pegar em conceitos. Já veio um bom ali, ó. Política é debate, consenso, casamento? É. Comunidade, gestação. Gestação não é de bebê, não? Hierarquia. Acho que eu perdi algum aí. Consciência. O que mais? Responsabilidade. Ó, ninguém disse uma palavra essencial, hein? Gestão de organização. A organização e não gestação? Tá. Organização. Lembra da Grécia, gente? Vocês tiveram aula semana passada de história com o meu irmão. Uma palavra que apareceu lá na Grécia. Começa com P. Democracia.
polis. Em latim, civitas. O que é política? Política é uma atividade humana que envolve o debate, o consenso, a comunidade, a gestão e a organização, a hierarquia, a consciência, a responsabilidade, a organização, a democracia, a polis. Política, senhores, é a vida em sociedade. Tudo que nós fazemos em sociedade é um ato político. O cursinho Colabora é um ato político. Político por quê? Porque ele envolve a polis, ele envolve a vida em sociedade, ele envolve a tentativa de transformação da sociedade, das pessoas, da vida social. Tudo isso é política. Precisamos consultar um livro, um dicionário, alguma coisa? Não. Nós tiramos o conceito de dentro de nós. Mas esse conceito, ele foi aqui um diálogo múltiplo, né? Não foi em dois, foi em quantas pessoas participaram? Tem 26 pessoas na sala, então é um debate múltiplo. Mas é assim que a gente construiu um conceito de política. Então, o Sócrates, o que ele fazia? O Sócrates, ele não filosofava em textos, como os filósofos tradicionais. O Sócrates tinha uma prática de vida filosófica. Isso significa o quê, gente? Ele andava pela cidade, andava por Atenas, questionando as pessoas. E ele era visto como um cara muito chato, né? Porque ele chegava nas pessoas que ocupavam posições sociais elevadas e que julgavam saber mais do que as outras. E, no questionamento, as pessoas eram obrigadas a perceber que estavam erradas. Que é muito chato perceber que você está errado, né? E aí você vira uma pessoa não grata. É o que acontecia com Sócrates. Agora, tudo isso, gente, nos leva ao terceiro ponto, ó, que é esse ponto aqui, ó, a ética. Então, o que é a ética? A ética é a reflexão sobre nossas ações. Então, olha o que aconteceu com Sócrates. O Sócrates, ele foi condenado à morte por corrupção. Né? Ele recebe uma condenação por corromper a juventude. Que corrupção que ele estava fazendo com a juventude? Ele estava fazendo as pessoas, ou os jovens, a pensar a realidade de forma crítica, a questionar os valores da sociedade. Sociais, políticos, religiosos, estéticos, etc. Então, o que ele estava fazendo? Ensinando a galera a pensar. E isso, gente, é proibido. Por quê? Porque a sociedade grega era uma sociedade hierarquizada, composta por eupátridas e escravos, né, na sua maioria, e a posição social dos eupátridas tinha uma justificativa religiosa, a política que eles organizaram, a oligarquia, também tinha uma explicação religiosa, e tudo isso estava baseado em falsas verdades. Então, quando Sócrates ensina a galera a pensar, ele é acusado de corromper a juventude. Entendam, a partir do exemplo de Sócrates, como que os filósofos são tratados na sociedade, gente. Como que a filosofia foi tratada na sociedade e como que os filósofos são tratados. O que hoje se chama doutrinação, na verdade, é ensinar os outros a pensarem.
E isso os conservadores não querem, né? Os grupos de direita não querem. Muitos não querem que as pessoas pensem. Querem que as pessoas fiquem acreditando em falsas verdades. Que comprar é bom, que fazer musculação é bom, que ter cabeça vazia é bom, que assistir Big Brother é bom, né? Que música sertaneja é bom. A Fazenda agora, o povo assistir a Fazenda. Então, você tem milhões de votos na Fazenda e ninguém está preocupado com quem vai ser o próximo prefeito, né? São questões menores. Então, jovens, ó, hoje a gente não vai dar para resolver exercício também, mas deixa eu... Não estou conseguindo abrir o Drive aqui, não sei o que está acontecendo. Deixa eu tentar de novo. Que eu quero mostrar para vocês um livro que eu coloquei aqui para vocês, que a gente vai seguir ele por enquanto agora em filosofia. Deixe-me ver cá se eu consigo. Agora foi. Exatamente, a ideia é essa, Kelita. Mas não sei o que está acontecendo aqui, não consigo abrir. Mas, observem lá no Drive, gente, que eu coloquei um livro, ó, vou abrir aqui no outro, que é um livro do ensino médio de filosofia, e ele é um livro feito pela Secretaria de Educação do Estado do Paraná. E aí, a gente tem, ó, no primeiro capítulo, a relação mito e filosofia. Então, para quem quiser entender um pouco dessa questão dos mitos e tal, que é uma coisa simples, né, mas que a gente não trabalhou muito aqui, porque realmente não dá tempo de trabalhar tudo. E depois, ó, mostra o nascimento da filosofia, a partir da página 16, 17. Fala um pouco da vida na Grécia, como que era e tudo mais. E aí, deixa eu chegar aqui onde eu quero chegar. E aí depois já vai para Platão. Mas em Platão, o texto vai tratar um pouco do Sócrates, porque o Platão era discípulo do Sócrates, e boa parte da obra do Sócrates relacionou-se ao que o Platão escreveu. Página 31, ó, trabalha com os pré-socráticos, que a gente estudou hoje. Depois continua com essas questões todas aqui. Então, ó, hoje, nesse livro, a gente trabalhou basicamente até o capítulo 3. Porque daqui, ó, na página 44, vai falar do Sócrates, encerrando a nossa página de hoje. Então, até a página 45. Então, ó, fomos até a página do livro 45. Não precisa ler tudo, mas deem uma olhadinha para ver aquilo que interessa mais. Perguntas, questões, reflexões, brisas e etc. Quem quer fazer? Pra mim que a verdade ela existe, a gente só talvez nunca descubra. Mas ela existe porque não tem como ela não existir. A Ana Carolina insiste na questão da verdade. Mas é de fato, né? Oi? Não, eu insisto justamente porque não tem como coisas diferentes existirem ao mesmo tempo. Ah, mas a verdade é relativa.
Não, eu acho que a verdade ela é relativa pra gente que não a conhece de verdade. Porque existe uma verdade sobre tudo, entende? Talvez a gente Sim. nunca vai saber qual é, mas Talvez a gente não encontrou ela ainda, né? No estágio que a gente está agora, nós estamos aprendendo, eu acho que a filosofia ensina isso, a conviver com essas diferentes verdades. Mas sem relativizá-las demais, né, Ana? Senão fica, a verdade é dele, a verdade não é daquele. Aí fica inviável a questão, né? não, porque justamente é isso. Talvez ela exista, talvez a gente. E eu não me considero jamais a dona da verdade. E eu não considero ninguém a dona da verdade. Mas existe uma. Esse é o ponto. Só faltava você falar, não, a verdade tá com o Bolsonaro. Aí fudeu. Com certeza que não. Ai, ai. Aí tem gente que vai falar, não, professor, a verdade é Jesus na cruz. É, também, é uma verdade. Mais uma delas. Jesus é o caminho, a verdade e a vida. Respeita a religião dos outros, hein, ô Brian. Eu sou cristão. Falo por mim. Para mim, Sim. essa é a verdade. Então, é exatamente isso, porque na concepção religiosa, mas é que eu expliquei no primeiro vídeo, é pra você assistir, né, Brian? A gente tem que saber separar religião de ciência e filosofia, né? Nas concepções religiosas, cada religião tem a sua verdade, né? A questão é, e se não existir uma verdade? A Então, questão aí- é, não tem como. O Kevin parece que é mais pós-moderno, né? Foda-se, não tem verdade nenhuma. E a Ana Carolina ainda tá querendo acreditar que isso é possível. É que a verdade é infinita, não é? Eles vão infinita. descobrindo, aí quando chega não descobriu nada, então ninguém sabe de verdade alguma. É. Eu tô provocando vocês e vou deixar em aberto, quem sabe até final de janeiro a gente consiga chegar próximo de alguma coisa. Eu acho que a gente tem que colocar a semente da dúvida, depois a resposta a gente procura ao longo do caminho, ao longo desses meses que a gente vai estar juntos aí. Exemplo, professor, a questão da Terra redonda mesmo. Por Sim. muito tempo, os maiores estudiosos achavam que ela era plana. Até Sim. que alguém em matemática e física descobriu que sim, ela é redonda. Ponto. Sim. Não existe. Ah, mas eu acho que ela. Não, gente, a gente tem provas concretas de que ela é redonda. Mas os maiores estudiosos, em uma época, pensaram que não. A Sim. questão é, uma verdade existe. Talvez a gente ainda não descobriu, talvez a gente nunca vai descobrir. E existe uma verdade filosófica para cada um que rege a própria vida. Mas, acima dessas verdades que cada um tem que ser respeitadas, existe a que rege todas as coisas. Não tem como ela não existir. Eu concordo, mas a Kelly jogou a toalha. Mas eu diria o seguinte para você, Ana, e demais colegas. A ciência, ela prova as suas verdades. E essa que é a grande diferença da ciência para a filosofia. A filosofia propõe o problema, ela dá respostas, mas ela não prova. Então aí a questão fica em aberto. Se a gente fosse levar a questão da Terra redonda ou plana como uma questão filosófica, aí todo mundo poderia tentar dar uma resposta. Mas como ela é uma questão científica, aí é como você disse, não tem questionamento para uma verdade científica. Você entendeu a questão? Eu acho que é isso. Eu acho que foi bem legal a aula, eu gostei mais dessa aula do que da outra, do que da primeira. E eu estou muito feliz de poder ter tido essa experiência aqui hoje com vocês. Então, acabou, né, o nosso tema, nosso tempo de hoje, mas eu vou voltar então, gente, na outra sexta-feira, dia 25, porque nessa sexta-feira quem vai me substituir é a professora Mônica, que não pôde comparecer hoje. E matemática é muito melhor do que filosofia, vocês vão ver. Então, nós vamos nos reencontrar de novo só na próxima semana. Sexta vai ter às 6 horas? Você tinha falado que ia ter alguma coisa? Sexta vai ter às 18 horas uma palestra com a professora Manu, que é
ela é coordenadora de escola. A gente vai lançar a arte da divulgação hoje, que ela vai dar orientações de estudo, vai ser às 18 horas, pelo YouTube. Mas vocês vão poder fazer perguntas, porque vocês fazem parte do nosso grupo, né? Então, nós vamos ter formas de interação pelo grupo, e aí eu vou mandar perguntas para ela responder no final da fala dela. Valeu? Então, um bom descanso aí de 30 minutos. Daqui a pouco vocês voltam com a professora Ananda, que vocês vão conhecer também hoje, né? To studying some English. Everybody loves the English speaking or not? No, 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 no. No, no. This English is very bom. The English speaking is very fucking good, man. Don't worry. It's not so difficult to learn. Apertei um botão errado aqui, galera. Foi bom. Então, até daqui a pouco, hein? Boa aula para vocês. Bom descanso aí.